revelado. A incrível história do ganadeiro solitário que descobriu o amor em uma escrava Apache. Joaquim, um ganadeiro de 30 e poucos anos, acordava todos os dias com o sol raiando forte, queimando a terra seca do sertão nordestino. A fazenda, isolada e silenciosa, era seu lar, mas também sua prisão. Ele sentia o peso das responsabilidades familiares que carregava nos ombros. Um gado que precisava ser alimentado, 2 crianças a crescer e uma esposa adolescente que lentamente perdia a luta contra a vida dura que levavam. A tristeza pairava no ar, envolta em poeira e calor como um manto sombrio. Joaquim não desejava apenas sobreviver. Ele ansiava por algo mais, um amor que o aquecesse como o sol nos dias frios do sertão. Certa manhã, montado em seu cavalo, Joaquim buscava pasto quando avistou uma jovem. A beleza de Zara era inegável, mas o que o fisgou foram seus olhos, um espelho de dor e esperança. Sem hesitar, ele se aproximou, percebendo que ela carregava um fardo, e não era apenas o de cuidar dos animais. Zara era uma chicana, trazida para a fazenda como escrava, e seu olhar desafiador falava mais do que qualquer palavra. Ao conversar, Joaquim se deparou com histórias de força e resistência, e suas palavras, como flechas, atingiam fundo em seu coração. Ele nunca havia pensado que poderia existir alguém tão valente em meio à opressão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A conexão entre eles se intensificava a cada conversa. Joaquim sentia seu coração disparar e suas mãos trêmulas quando estava perto de Zara. A beleza e a força dela eram um sopro de vida em seu mundo estagnado, enquanto a sociedade ao redor deles olhava com desconfiança, criando rumores e desconfiança, ele se via preso em um turbilhão de sentimentos conflitantes. Era a voz de seu pai ecoando em sua mente, clamando para que ele seguisse o caminho mais seguro, a tradição que dizia que amar e lutar por alguém de outra origem era uma loucura. A cada dia que passava, o amor que crescia entre eles se tornava mais difícil de ignorar. Zara era um símbolo de tudo o que ele desejava transcender. A coragem dela o inspirava, mas a pressão da comunidade e o peso das tradições tornavam a luta por seus sentimentos quase impossível. A vida, dolorosa e triste, começava a parecer um campo de batalha. Joaquim sabia que tinha que tomar uma decisão. A cada instante que ele olhava para Zara, vendo a luz em seus olhos e a sombra da opressão ao seu redor, ele se perguntava se teria coragem suficiente para desafiar tudo o que sempre conheceu em nome do amor. E quando uma revelação inesperada sobre Zara surgiu, ele percebeu que o destino de ambos estava entrelaçado de maneira que mudaria seus mundos para sempre. O que ele faria agora? Estava ele preparado para lutar por esse amor que desafiava todas as barreiras? A brisa ardente do sertão sussurrava entre as árvores secas, enquanto Joaquim caminhava pensativo pela fazenda. A revelação sobre Zara ainda ecoava em sua mente. Ela não era apenas uma escrava, ela era uma chicana, uma descendente de um povo que havia resistido a séculos de opressão. Essa nova informação fez seu coração bater mais forte. A conexão entre eles havia transcendido a dos dois mundos. Havia algo sagrado em cada olhar, em cada toque discreto. Joaquim decidiu que não podia mais viver na obscuridade do medo. Em uma tarde ensolarada, ao se encontrar novamente com Zara, sua determinação cresceu. Ele a encontrou perto do curral, onde os bezerros brincavam sob a luz quase dourada do sol poente. Ela estava atenta, cuidando dos animais, e mesmo em sua condição, irradiava uma força que mal podia ser contida. Zara, Joaquim começou com a voz tremendo um pouco. Precisamos conversar. O olhar de Zara se iluminou, mas logo se carregou de preocupação. Joaquim, teremos problemas. Ela hesitou, olhando em volta como se as paredes invisíveis da fazenda pudessem ouvir. Estou disposto a enfrentar qualquer um. Apenas me diga o que você realmente deseja. O silêncio entre eles ficou denso, como se o tempo tivesse parado. O sol se escondia. As sombras se alongavam.
Eu quero liberdade. A voz dela saiu quase como um sussurro, mas foi como uma explosão no coração dele. Nem tudo era fácil. Joaquim sabia que a liberdade não viria sem desafios. Ele se lembrou das palavras do pai, que sempre dizia: "O destino é moldado por aqueles que têm coragem de lutar." Ter coragem, essa era a chave. "E se eu lutar por você?" Ele perguntou, a intensidade de sua voz fazendo os olhos de Zara brilharem com uma mistura de esperança e dúvida. Zara parecia perdida nos próprios pensamentos, mas finalmente respondeu: "Você sabe o que isso pode significar? O povo do vilarejo. Eles não vão aceitar Joaquim. Nós seremos alvo da ira deles." Ele sentia o peso daquelas palavras, mas a chama dentro de si era mais forte que qualquer medo. Cada dia que passava, seu amor por ela crescia, e o desejo de vê-la livre tornava-se uma urgência. A vida sem amor é uma existência sem sentido, Zara. Eu não consigo imaginar um futuro sem você ao meu lado. Um sorriso tímido brotou nos lábios dela, mesmo que carregasse uma sombra de dúvida. "E se eu for pega, Joaquim? E se fizerem mal a você?" Ele deu um passo a mais, tomando a mão dela nas suas. "Então vamos nos preparar. Não podemos deixar que o medo nos mantenha cativos. Precisamos de um plano, juntos." E assim, com um sentimento renovado, eles começaram a pensar em como poderiam construir um futuro juntos. O amor se tornava uma espécie de revolução silenciosa, onde cada pequena decisão contava. Mas o desafio estava à espreita. Um grupo de homens do vilarejo, que sempre olhava com desconfiança, começava a se movimentar, ruminando suas próprias histórias e sentimentos de posse. Joaquim não sabia ainda que dentro daquela busca por amor e liberdade, um confronto se aproximava, que forçaria suas almas a se unirem ou se despedaçarem. E quando a noite caiu, trazendo um clima de tensão, ele ouviu um barulho estranho que fez seu coração parar. Eram vozes altas vindas do caminho. Voltariam a ser quem eram ou se tornariam algo mais? O que o futuro reservaria para eles? A escuridão da noite parecia envolver tudo com sua capa pesada, enquanto Joaquim sentia o coração acelerar. As vozes que chegavam do caminho eram de homens. Ele não sabia se eram do vilarejo ou alguém mais, mas o tom deles não era de alegria. Havia uma urgência, uma fúria no ar. O que teriam planejado? O que fariam nesse momento? Zara percebeu seu nervosismo e apertou a mão dele com firmeza. Era como se transmitisse sua força para ele. Um gesto simples, mas que significava tanto. "A gente precisa se esconder", sugeriu ela, olhando em volta frenética. Joaquim acenou, mas não queria deixar aquela conversa a meio caminho. A luta por liberdade de Zara era a luta dele também. Naquele momento, fez uma escolha. "Não, eu não vou deixar que te levem de mim. Temos que nos preparar." Sua voz tinha um tom de determinação que fazia ecoar esperança até mesmo no ar pesado da noite. Eles se moviam cautelosamente pelo curral, buscando abrigo entre as sombras. Joaquim olhou nos olhos de Zara e sentiu algo profundo. Ele se apercebeu do que estava em jogo. A liberdade dela poderia ser a liberdade dele também. As vozes se tornaram mais nítidas. Ele podia ouvir frases desconexas, palavras que pareciam pesar como chumbo. "Ela precisa sofrer." Uma voz grave gritou. "O filho do patrão não ganha nada. Ele se esqueceu de quem somos." Outra voz replicou com um tom de desprezo. O medo cresceu no peito de Joaquim, mas não estava sozinho. Ao sentir a presença de Zara ao seu lado, ele se lembrou de que não carregava apenas medo, mas também amor. Eles se amavam e estavam juntos nisso. "Temos que agir rápido", disse ele, sua voz agora um sussurro tenso. "Precisamos informar os outros, aqueles que podem nos ajudar." Ela olhou para ele, insegura. "E se nos pegarem?" "Eu não quero que você se machuque." Joaquim segurou o rosto dela com delicadeza. "Eu prefiro arriscar juntos a viver com medo, Zara. Sua liberdade vale mais do que tudo." Ali, enquanto a escuridão crescia, o amor deles se fortalecia como um farol. Eles saíram do esconderijo, prestando atenção a cada movimento, conscientes de que a liberdade não era dada, mas conquistada. Mas à medida que se afastavam do curral, um grupo de homens apareceu. Joaquim sentiu o estômago revirar. Eram aqueles que ele sempre temia, que encaravam Zara como se fosse um prêmio, e não uma mulher feita de sonhos e esperanças. "Olha quem temos aqui, o nobre Joaquim e a filhinha do diabo", um dos homens gritou, rindo com desdém. Joaquim fez um movimento rápido para proteger Zara.
Saiam do nosso caminho, ordenou ele, tentando soar firme, mesmo que o medo ameaçasse sua voz. Os risos se transformaram em gritos de raiva e o clima mudou instantaneamente. Em um instante, a intenção pacífica da liberdade se transformou em uma luta por sobrevivência. Joaquim olhou para Zara e naquele olhar existia uma pergunta silenciosa. Estão prontos para o que vem a seguir? O que poderia ser um ato de amor poderia também ser o início de uma batalha sem precedentes. E no fundo, um sentimento inquietante crescia. A certeza de que a verdade sobre a vida deles estava prestes a ser revelada nos gritos do sertão. No meio da multidão hostil, uma figura familiar avançou. Um aliado inesperado poderia fazer a diferença, mas o que ele poderia trazer junto de si? O desfecho da noite ainda estava longe de ser escrito. O homem que se aproximava não era um desconhecido. Joaquim reconheceu aqueles cabelos despenteados e o olhar decidido. Era Miguel, seu amigo de infância, que sempre sonhara com um mundo mais justo. O coração de Joaquim disparou, não apenas pela presença dele, mas pela esperança de que juntos pudessem enfrentar aquela situação. Mas a dúvida ainda pairava no ar. O que Miguel teria a oferecer em meio àquela confusão? Joaquim! Miguel gritou, correndo em direção a eles. Eu soube do que estava acontecendo. Estamos todos prontos para lutar. Os homens à frente pareciam se divertir, mas as palavras de Miguel cortaram a atmosfera pesada como uma faca. Lutar? Um dos capangas riu. Vocês acham que podem se opor a nós? Joaquim sentia a adrenalina correndo em suas veias. Ele se virou para Zara, seus olhos brilhando com determinação. Precisamos ficar juntos. Miguel pode nos ajudar. Zara assentiu, mas o medo ainda estava estampado em seu rosto. Joaquim percebeu a fragilidade dela, mas também notou a chama de coragem que estava começando a brilhar. Era como se o amor que compartilhavam estivesse fazendo com que cada um deles se tornasse mais forte. Miguel chegou até eles, ofegante, mas com um olhar resoluto. Eu trouxe outros! Informou ele, gesticulando para um grupo que começava a emergir das sombras. Eram amigos e conhecidos, pessoas que compartilhavam da mesma dor e da mesma luta. A presença deles era como uma luz que começava a soprar sobre a escuridão. Essa luta não é só sua, Joaquim, enfatizou Miguel, encarando os homens à frente. Estamos aqui por você e por Zara. Os capangas, percebendo que a situação havia mudado, começaram a avançar em direção ao grupo. Os risos se tornaram gritos de ameaça, e Joaquim sentiu o calor da batalha se aproximar. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também a esperança renovada. Lutar não era mais uma escolha, era uma necessidade. Joaquim olhou para os amigos que estavam ao seu lado. Cada um era um pilar de força, e juntos formavam um muro contra a opressão que durante tanto tempo havia o sufocado. Para a liberdade! Gritou Joaquim, e a resposta foi um rugido coletivo. Os homens começaram a se dispersar, mas Joaquim percebeu que se aproximava um momento crucial. Ele não teve tempo para pensar nas consequências. O amor por Zara e pela liberdade o impulsionou. Ele se lançou para a frente, preparando-se para o que estava por vir. E então, o primeiro golpe foi desferido. O barulho de socos e gritos ecoou pela noite, e cada movimento parecia uma dança caótica entre a esperança e o desespero. Zara se moveu ao lado de Joaquim e eles lutavam juntos. Ele a protegia, mas ela também lutava. O brilho de determinação em seus olhos dizia que ela não iria desistir. Nenhum dos dois faria isso. Mas enquanto a batalha se desenrolava, algo inesperado aconteceu. Um dos capangas, que parecia mais ágil que os outros, avançou em direção a Miguel e Joaquim teve uma visão de seu amigo em perigo. Aquele momento era crucial. Ele deveria escolher entre proteger Zara ou salvar Miguel. O coração de Joaquim martelava em seu peito, mas ele sabia que eram mais que amigos. Eram todos uma família unida pela luta. A pergunta angustiante ecoava em sua mente. Quem ele salvaria? Enquanto a luta se intensificava e a noite testemunhava a bravura deles, tudo parecia prestes a mudar. Mas o destino reservava uma virada que Joaquim jamais imaginara. Joaquim sentiu o tempo desacelerar. Aquela fração de segundo se arrastou como se o universo estivesse esperando que ele tomasse uma decisão. Miguel estava a poucos passos, prestes a ser atingido por um golpe traiçoeiro. A expressão de desespero no rosto do amigo cortou o coração de Joaquim.
Ao mesmo tempo, Zara estava ali, ao seu lado, sua segurança dependia dele. Os gritos e os sons das punhaladas ecoavam ao redor, mas tudo o que Joaquim conseguia ouvir era o bater acelerado de seu próprio coração. Ele se lembrou de todas as promessas feitas a Miguel e a trajetória que haviam construído juntos. Eram irmãos de vida, unidos por uma causa maior. A decisão veio como um relâmpago. Ele não poderia deixar Miguel cair. "Miguel, cuidado!" Ele gritou, correndo em direção ao amigo. O capanga avançou, o brilho da lâmina refletindo a luz fraca da lua. Joaquim lançou-se na frente de Miguel, sentindo a dor do impacto assim que o golpe encontrou seu corpo. O ar foi arrancado de seus pulmões, mas ele não permitiu que a dor o dominasse. A adrenalina queimava em suas veias, e ele empurrou Miguel para trás enquanto se levantava novamente. Zara, percebendo o perigo que Joaquim corria, girou em direção ao capanga e desferiu um golpe rápido e certeiro. A determinação em seus olhos era palpável, e Joaquim sentiu como se aquela força compartilhada os tornasse invencíveis. "Vamos, Joaquim!" Ela o incentivou, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Juntos! Os dois se posicionaram lado a lado, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Miguel se juntou a eles. Uma ferida no braço não era nada comparado à força que sentia ao estar na companhia de seus amigos. Os capangas, inicialmente confiantes, começaram a hesitar diante do embate corajoso do trio. A união deles era como um farol luminoso, e até mesmo os mais brutais começaram a sentir a tênue linha que separava o medo da determinação. Uma onda de coragem invadiu Joaquim. Ele lembrou de todos que estavam lá, dispostos a lutar por suas vidas e seus sonhos. Cada golpe que desferiam não era apenas um ataque físico, mas uma declaração de guerra contra a opressão que havia dominado suas vidas por tanto tempo. No calor da batalha, as vozes e os sons se misturaram em um rugido ensurdecedor. O chão sob os pés de Joaquim tinha vida própria e cada movimento parecia intensificar a conexão entre eles. A luta se arrastava, os ânimos se elevavam e quando Joaquim pensou que o pior já tinha passado, ele sentiu um movimento atrás de si. O capanga que havia quase acertado Miguel se aproximou novamente, sorrindo de maneira maligna. Nesse momento, algo dentro dele se acendeu. Joaquim olhou para Zara e Miguel. Eles eram sua força e, mais uma vez, os sentimentos de solidariedade e amor os impulsionaram. "Fiquem prontos!" Ele gritou, unindo a mão com a de Miguel e Zara. Enquanto tentavam se defender do novo ataque, Joaquim percebeu que o tempo e a luta não eram tudo o que a vida tinha a oferecer. Em meio ao caos, ele compreendeu que a verdadeira batalha era manter a esperança acesa e que a união de todos era a única arma que tinham. Mas tão rápida quanto a mudança do momento, o líder dos capangas apareceu, segurando uma faca e um sorriso de triunfo no rosto. Ele se aproximou lentamente, o brilho cruel de seus olhos prometendo a destruição. "Você acha que pode ganhar?" Ele zombou. "Este jogo ainda não acabou." Joaquim sentiu um frio na espinha. O choque de que a luta estava longe de terminar transpareceu em sua expressão. A noite ainda guardava segredos, e o verdadeiro teste de sua força estava prestes a começar. A tensão estava palpável no ar. Joaquim encarou o líder dos capangas, os olhos fixos na faca que refletia a luz da lua. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto seu corpo pulsava com uma mistura de coragem e dúvida. Miguel e Zara estavam ao seu lado, preparados para lutar, mas a presença do inimigo era esmagadora, quase como se a própria escuridão estivesse ali, querendo engoli-los. "Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar", Joaquim confirmou, sua voz firme. Ele sentia a adrenalina invadir seu corpo, mas ao mesmo tempo, uma sensação de responsabilidade pesada se instalava em seu peito. Ele queria proteger seus amigos, mas sabia que a luta não seria fácil. O líder riu, um som que reverberava de maneira cruel. "Eu já vi muitos como vocês, cheios de bravura, mas mortos no final. Não vale a pena." Zara, sem hesitar, ergueu a voz. "Valerá sempre a pena lutar por aqueles que amamos. Sua tirania não pode continuar." O olhar do capanga se alternou entre zombaria e raiva. Miguel, com seu braço ferido, tomou uma posição defensiva, preparado para atacar. Ele respirou fundo, lembrando-se de cada momento que o uniu a Joaquim e Zara. Sabia que juntos eram mais fortes. Foi nesse instante que Joaquim ouviu um ruído atrás deles.
Um grupo de pessoas surgiu nas sombras, uma mistura de moradores da comunidade que o trio pensava estar em casa, mas que agora se erguiam em apoio. Ao ver suas caras, o coração de Joaquim se encheu de esperança. Aqueles que tinham sido oprimidos pela mesma força que eles estavam enfrentando, agora estavam prontos para lutar. "Estamos com você!", gritou um dos moradores, levantando um bastão improvisado. O líder dos capangas olhou em volta, percebendo que o jogo tinha mudado. A bravura de Joaquim e seus amigos inspirou um pequeno exército. A união deles era contagiante, e as vozes de encorajamento ecoavam por todo o lugar. Joaquim sentiu uma onda de determinação tomar conta dele. Agora era mais do que apenas salvar seus amigos. Era sobre devolver esperança àqueles que haviam perdido. Cada um ali caminhava em direção ao capanga com um brilho nos olhos, prontos para enfrentar a opressão que os mantinha à sombra. "Vamos juntos!", Joaquim gritou, unindo sua voz à dos outros. Era uma chamada à ação, um grito de resiliência. Ele se lançou para a frente e, seguindo atrás dele, uma maré de coragem avançou como um só corpo. Os capangas estavam em desvantagem agora. A luta havia mudado de forma. A força coletiva superou o medo que uma vez dominara os corações. A batalha começou e Joaquim lutou ao lado de seus amigos e companheiros, cada golpe certeiro ressoando como um símbolo de esperança e liberdade. Enquanto a luta se desenrolava, uma nova estratégia se formava na cabeça de Joaquim. Ele percebeu que precisava desferir o golpe final, pois o líder dos capangas era a chave para a liberdade do povo. Mas sua mente estava em turbulência. O que faria após derrotá-lo? A vinda da liberdade despertava um misto de alegria e de incerteza no coração de Joaquim. "O que faremos depois de vencer?", ele murmurou para Miguel e Zara, em meio à confusão. Eles trocaram olhares, conscientes do peso daquela pergunta, mas não tiveram tempo para refletir, pois o líder investiu contra eles, lâmina em punho. Estava claro que a luta os levaria até o limite. Como isso terminaria? Todos sabiam que nas próximas horas, as verdadeiras lealdades seriam testadas, e a resposta àquela pergunta poderia mudar tudo. A batalha havia se transformado em um turbilhão de sons e movimentos. O clima estava eletrizante. Joaquim sentia o cheiro de suor e a adrenalina pulsar em suas veias, enquanto a lâmina do líder dos capangas brilhava como um presságio. Ao seu redor, a comunidade avançava, cada pessoa determinada a recuperar o que era seu. O coração do jovem pulsava rápido, mas ele não estava sozinho. Zara estava ao seu lado, ágil e destemida. Ela desferia golpes com a força de quem não tem mais nada a perder. Ao ver um dos moradores caindo, um novo ímpeto surgia dentro dela, e ela lutava mais ferozmente. Miguel, apesar da dor que seu braço ferido lhe causava, não recuava. Ele apoiava sua luta com gestos precisos, servindo de escudo para aqueles que se arriscavam. Sua coragem era um combustível para todos. "O que estamos esperando?", gritou Joaquim, ao perceber que o líder hesitava diante da maré de determinação ao seu redor. Ele se lançou para a frente, decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas. O capanga, percebendo a ousadia do jovem, lançou-se em sua direção com um rugido de fúria. Joaquim desviou na última hora, fazendo o ataque passar raspando. A luta entre eles parecia um jogo mortal de gato e rato. A cada movimento, Joaquim se sentia mais próximo de conseguir a vitória. Ele respirava fundo, lembrando da família, dos amigos e do amor que tinha por aquele lugar. Enquanto isso, um grito cortou o ar. Zara havia sido atingida. Joaquim congelou. A cena se desenrolou em câmera lenta. O olhar dela se encheu de dor e determinação, mas ela não recuava. Ela continuava, sussurrando palavras de incentivo a todos ao seu redor. Aquilo foi o que deu força a Joaquim para retomar a luta. Ele se ergueu, sentindo que a energia da comunidade pulsava dentro dele, como um tambor de guerra. Com um movimento rápido e certeiro, deu um golpe que fez o líder tremer. A lâmina, agora em sua posse, reluzia sob a luz da lua. Era o sinal de que a vitória estava próxima. No entanto, o líder não se entregava facilmente. Ele riu, um som cru e amargo. "Vocês acham que vencendo mim, a luta acaba? Eu sou apenas um peão neste tabuleiro." Suas palavras ecoaram e o semblante de Joaquim se transformou em tensão. "Tabuleiro?", ele repetiu, a mente aflita. O que aquilo significava? Ele sentiu o peso da dúvida, misturando-se à esperança que crescia.
Aquela luta não poderia ser só sobre liberdade. O que mais estava em jogo? Ele não teve tempo para pensar. Com um golpe rápido desceu a lâmina sobre o capanga. A comunhão de vozes se elevou com um grito de triunfo, mas a euforia durou pouco. Um novo grupo de capangas surgiu entre as sombras, suas silhuetas ameaçadoras cortando a escuridão. O líder não estava sozinho. O coração de Joaquim disparou mais uma vez. O que faremos agora? A pergunta voltou a ecoar em sua mente, mas desta vez a resposta estava mais clara. Era preciso unir forças novamente, ainda que o medo tentasse assombrá-los. Ele sentiu que a luta não era só por eles, era por cada coração que anseia por liberdade, mais pelo que estavam lutando do que somente por uma vitória. A voz de Joaquim se ergueu mais uma vez, agora mais forte e mais clara do que nunca. Vamos lutar com tudo o que temos. Não é apenas por nós, mas por todos que desejam ser livres. Com o brilho da determinação em seus olhos, ele se preparou para o que estava por vir. Mas em meio ao caos e à fusão de vozes, a verdadeira batalha começava a se desenrolar. Quais segredos o líder dos capangas guardava? E até onde Joaquim e seus amigos estavam dispostos a ir para descobri-los? O rugido dos capangas ecoava pela noite, enquanto o ar se preenchia com uma mistura de determinação e pavor. Joaquim sentiu as mãos suadas ao segurar a lâmina. Sua respiração acelerada se tornava uma sinfonia de vida e luta. A comunidade ao seu redor se movia como um único corpo, cada um contribuindo com seu valor e força. Eles não eram mais meros indivíduos, estavam unidos por um propósito maior. Em meio à nova onda de adversários, Joaquim notou que Miguel estava lutando contra 2 capangas, tentando protegê-los. O braço ferido do amigo parecia ser apenas um detalhe diante da valentia que irradiava. O jovem se lembrou do que Miguel sempre dizia: "A luta vale a pena quando é por quem amamos." Essa frase ecoou em sua mente e impulsionou ainda mais seu ardor. "Aqui, Miguel!" gritou Joaquim, correndo na direção deles, com a lâmina brilhando à luz da lua. Ele se atirou contra um dos capangas, golpeando em movimento fluido. O inimigo caiu surpreso, e Joaquim sentiu um calor de triunfo ao saber que ajudava um amigo. Zara estava perto, sua ferida ainda a limitando, mas ela se ergueu, determinada. "Precisamos segurar essa linha. Se eles passarem, estaremos perdidos." Seu olhar, cheio de dor e garra, fez o coração de Joaquim aquecer. Ele queria gritar que tudo ficaria bem, mas as palavras pareciam insuficientes diante da realidade. Os capangas começaram a avançar com uma ferocidade renovada, como se sentissem a fraqueza de seus oponentes. Joaquim percebeu que precisavam de um plano. Ele se aproximou de Zara e Miguel, com a adrenalina pulsando em seu peito. "Vamos fazer uma linha defensiva. Cada um de nós bloqueará um flanco e avançaremos juntos." Eles concordaram, o olhar de cada um refletindo a urgência da situação. Em um movimento coordenado, criaram uma barreira com seus corpos e armas. Cada golpe desferido se tornava um clamor por liberdade, e as vozes da comunidade se tornaram um grito só: "Lutem!" De repente, um estrondo fez o chão tremer. Um carro, que parecia ter vindo do nada, surgiu com outros capangas a bordo. Era o líder, coberto por uma armadura que refletia o luar. Ele ergueu a mão e os novos capangas desceram, prontos para a batalha. O olhar de Joaquim se cruzou com o de Zara, e uma onda de preocupação passou entre eles. "Eles são muitos", murmurou Miguel, o desânimo começando a surgir em sua voz. Mas Joaquim, esforçando-se para manter a fé, gritou de volta: "E somos mais! Ninguém pode nos parar! É a nossa hora!" Os capangas avançaram, mas a resposta da comunidade foi imediata. Com coragem e determinação, cada um se lançou para a batalha. O choque dos corpos e o barulho do combate misturavam-se a um ritmo frenético. A luta não era só pelo espaço, mas por um sonho, um olhar de esperança. Enquanto Joaquim se movia, ele viu um capanga atacando Zara. Sem pensar, ele correu em sua direção, mas no meio do caminho, um movimento brusco o fez perder o equilíbrio. O tempo parecia desacelerar novamente, e a imagem de Zara em perigo preenchia seus pensamentos com um medo crescente. Joaquim se levantou, decidido a não deixar que a luta terminasse ali. "Zara, segura firme!" ele gritou, enquanto encontrava forças nas entranhas da adrenalina. O que aconteceria se ele não conseguisse chegar a tempo? Ele não queria nem pensar.
O coração bateu mais forte uma vez e, antes de saber, ele se lançou para a frente, determinado a fazer a diferença. Mas no exato momento em que se preparava para agir, uma sombra se projetou à sua frente, e a verdade que ele temia começou a se mostrar como uma tempestade prestes a estourar. Você realmente acha que pode ganhar essa luta? O líder dos capangas sorriu, e Joaquim, paralisado, entendeu que a revelação que estava prestes a receber poderia mudar tudo. O ar ficou pesado, e o sorriso do líder dos capangas era como uma lâmina afiada cortando através do fervor de Joaquim. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. O homem à sua frente não era apenas um adversário. Ele era um fantasma do passado, um eco de uma dor que havia deixado cicatrizes profundas em sua alma. Você é o homem que destruiu a nossa vila. Joaquim não tinha certeza se as palavras saíam do fundo de sua barriga ou da sua alma. A lembrança das chamas consumindo sua casa e os gritos de sua família preenchiam seu cérebro. E se tudo acabasse ali, naquele momento? Isso mesmo, garoto. E agora eu estou aqui, e você ainda é apenas um menino sonhando com a liberdade. O líder inclinou a cabeça, divertindo-se com a angústia de Joaquim. Um frio intenso percorreu a coluna do jovem. Para cada golpe que ele e sua comunidade desferiam, para cada sacrifício que estavam dispostos a fazer, parecia que o responsável por todos aqueles horrores estava ali, pronto para reinar no meio da desgraça. Mas enquanto a indignação queimava dentro dele, Joaquim sentiu um impulso. Se sua comunidade estava lutando por um futuro, por que ele não podia lutar também por seu passado? Sem pensar duas vezes, ele deslizou a lâmina em sua mão, encarando o líder com uma nova determinação. Você pode ter destruído o que eu tinha, mas não vai tirar minha luta. A batalha ao redor deles continuava em um crescendo de vozes e choques de metal. Zara, Miguel e o resto da comunidade estavam ao alcance do seu olhar, e ele percebeu que não lutaria apenas por si mesmo, mas por cada um deles. Essa luta não era apenas sobre vingança, era sobre amor, esperança e a promessa de um amanhã melhor. Os capangas começaram a cercá-los. Joaquim viu Miguel lutando bravamente contra um grupo, segurando firme, e Zara, apesar da dor, mantinha-se firme ao seu lado, cada um deles fazendo frente ao empurrão das forças contrárias. Era um momento de união, e o que antes parecia ser o fim agora era o início de algo maior. Vamos lá, comunidade! Gritou Joaquim com toda a força que tinha. Essa luta é nossa! Somos mais fortes juntos! O eco de sua voz se espalhou, e um novo vigor parecia se infiltrar no coração de cada pessoa presente. A comunidade, inspirada pela determinação de Joaquim, começou a lutar com uma força renovada. O caos da batalha se transformou em uma sinfonia, um clamor por justiça e liberdade que ressoava através da noite. Mas o líder dos capangas observava, frustrado, seus olhos brilhavam com uma fúria que prometia retaliação. Vocês não sabem com quem estão lidando. A vitória é minha. Ele desferiu um golpe em direção a Joaquim, que desviou, sentindo a lâmina passar de raspão, cortando o ar com uma ameaça fatídica. Avançando em direção ao líder, Joaquim percebeu que tudo que ele tinha enfrentado até aquele momento se concentrava naquela luta. Ele precisava derrotá-lo, não só pelo que ele havia feito, mas para garantir que aquele ciclo de dor não se repetisse. Em um giro ágil, Joaquim se lançou para a frente. O tempo parecia desacelerar mais uma vez, e ele sabia, no fundo de seu coração, que se não conseguisse deter aquele homem, toda a sua luta teria sido em vão. O poder da comunidade pulsava nas suas veias, e a luta se tornava não apenas pessoal, mas uma promessa de que a esperança poderia prevalecer. E ali, naquele momento crucial, o inesperado aconteceu. Uma figura familiar, uma figura do passado, surgiu na linha de frente, mudando o curso da batalha e desafiando tudo que Joaquim conhecia. O que ela traria? A resposta poderia mudar tudo ainda mais. A figura que surgiu à frente não era outra senão a mãe de Joaquim, Dona Clara, que fora dada como perdida em um incêndio causado pelo mesmo grupo de capangas que agora ameaçava sua nova família. O grito de Joaquim se misturou ao clamor da comunidade que lutava ao seu lado. Ele mal podia acreditar que ela estava ali, viva, em meio ao caos. A presença dela era um lembrete do que ele defendia, um futuro livre de opressão para aqueles que amava. Dona Clara segurava um bastão improvisado, seus olhos antigos e sábios transbordando determinação.
Joaquim, não desista! Esta batalha é nossa! Sua voz ecoou como um tambor ancestral, inflando o ânimo daqueles que lutavam ao seu redor. O coração de Joaquim se encheu de esperança. Ele sabia que aquela rivalidade não era apenas pessoal. Era sobre a libertação de toda uma comunidade, de cada lágrima e sonho que havia sido pisoteado. O líder dos capangas paralisou, a confiança vacilando ao ver Dona Clara. Você, como teve a audácia de voltar? Ele gritou, enquanto o desafio na sua voz se misturava à fúria. Joaquim nunca o tinha visto tão vulnerável. Era sua oportunidade. Você destruiu a vida de muitos, mas não pode extirpar nossa luta, gritou Joaquim, avançando. A força da comunidade crescendo atrás dele, como uma onda prestes a engolir qualquer que fosse a tirania que se opusesse. A batalha recomeçou com mais fervor. Joaquim, Miguel e Zara formaram uma barreira defensiva, enquanto Dona Clara avançava, determinada a mostrar que a força do passado era um símbolo de resistência. A energia entre eles foi eletrizante, e quando Joaquim se moveu em direção ao líder, sentiu a coragem pulsar em seu sangue. Se você acha que a dor pode nos separar, pense de novo, gritou Miguel, desferindo um golpe certeiro em um capanga que tentava se aproximar. O som do metal colidindo com carne se transformava em uma sinfonia que representava o valor de cada um que lutava por suas vidas. O duo de Joaquim e Dona Clara se uniu como um farol de luz em meio à escuridão. Ela se lançava à frente com um vigor que desafiava sua idade, e Joaquim aprendeu que a força não vinha só da juventude, mas também da bravura de quem já havia visto muito. O líder, cada vez mais desesperado, atacou com fúria, mas a união da comunidade se transformou em uma força imparável. Com um golpe audacioso, Joaquim conseguiu desferir um ataque final que fez o líder dos capangas cair de joelhos. O silêncio se espalhou no campo de batalha. O ar estava tenso, e todos se voltaram para ver o desfecho daquela luta que havia custado tanto. O líder olhou ao redor e viu ao que sua tirania havia se reduzido. O olhar de Joaquim estava cheio de determinação, cheio de amor por todos que ali estavam. Chega, essa é a sua hora de se lembrar de quem você realmente é. Um tirano caído, Joaquim declarou, e as palavras foram como um mantra, ressoando em todos os corações ali presentes. Um rugido de satisfação se elevou da multidão, mas Joaquim sabia que a batalha não havia terminado completamente. O líder dos capangas ainda havia deixado cicatrizes profundas, muitas das quais levariam tempo para cicatrizar. Porém, aquela noite havia trazido algo novo para a comunidade, a união e a força para recomeçar. Enquanto os capangas se dispersavam, Joaquim e os seus voltaram-se para se apoiar mutuamente. Ele olhou para Zara e Dona Clara e pôde ver a esperança brilhando em seus olhos. Não estavam apenas livres de um inimigo, mas estavam prontos para reescrever suas histórias. Dona Clara, com um sorriso radiante, abraçou Joaquim. Você foi valente, meu filho. Sua luta trouxe não só liberdade, mas a certeza de que somos mais fortes juntos. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, enquanto ele segurava a mão dela com força. Zara se aproximou, seus olhos cheios de alegria e determinação. Agora precisamos construir algo novo, um lugar onde todos sejam livres. Não podemos deixar que a escuridão nos domine novamente. E assim, entre risos, abraços e promessas, a comunidade começou a se reunir. A 10ª noite trouxe não apenas a liberdade, mas também uma nova esperança. O sertão, em crise antes, agora ressoava com novos sonhos. A luta por amor e liberdade havia criado laços inquebrantáveis, transformando dor em força e tristeza em alegria. Estava claro que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Agora era a hora deles, e a sombra da opressão se dissipava lentamente, mas com cada amanhecer, a luz da liberdade iluminava o caminho. Dentro dos corações de todos, havia um novo começo que tinha finalmente começado. E você? Precisamos de você para manter essa chama viva. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe seu like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Juntos, vamos continuar espalhando esperança e coragem.